diz o jornal O Globo que o líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, recolheu assinaturas na noite de terça-feira para apresentar um recurso e levar ao plenário da Casa o projeto de lei que institui a prisão após condenação em segunda instância por meio de alterações no Código de Processo Penal, aprovado nesta quarta pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou repetir o que é o principal desse parágrafo que eu li. O líder do governo Bolsonaro no Senado está coletando assinaturas para apresentar um recurso e levar ao plenário o projeto de lei que institui a prisão em segunda instância por meio de alterações no CPP. A assessoria de Bezerra confirmou que ele participa da coleta de assinaturas. A ação de Bezerra faz parte do acordo costurado para garantir a aprovação do pacote anticrime antes do fim do ano. Esse acerto incluiu deixar a decisão sobre a segunda instância para 2020. Embora esse tema seja uma pauta prioritária para alguns integrantes do governo, como o ministro Sérgio Moro, aliados do presidente Jair Bolsonaro concordaram com o acordo porque ele possibilitou que a tramitação do pacote anticrime fosse finalizada. A intenção é protocolar o documento no fim do prazo regimental de 5 dias úteis e, assim, sacramentar o adiamento da análise da matéria no plenário para 2020. Isso porque o ano legislativo deve ser encerrado na próxima terça-feira, com sessão conjunta do Congresso para votar o orçamento do ano que vem. Desta forma, não haveria tempo hábil para que o Senado votasse o texto. Ou seja, Zé Maria Trindade, boa noite. Para você que estabeleceu conexão, muitas vezes tem uma iniciativa que parece que é em prol de alguma coisa, mas na verdade é para retardar outra. Essa posição do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, ou seja, um partido ali bem representante do centrão da política brasileira, tem sido dúbia, a investigação a respeito dele, e esse pessoal, na minha visão, quer mais se safar. Exatamente. Olha, Felipe, um abraço, Augusto, grande compadre, vamos lá. Olha, é o seguinte, a força da opinião pública é fundamental para as decisões do Congresso Nacional. A prisão, depois da condenação em segunda instância, ganhou prioridade total. E outro assunto, nós vamos falar aqui sobre o orçamento da União, né? É essa história do fundão de 3 bilhões e 800 milhões, ou seja, quase 4 bilhões. Isso aí haverá um recuo do Congresso Nacional. Tem informações de que isso vai voltar para 2 bilhões ou no máximo 2 bilhões e 500 milhões, que eu já acho muito. Esse caso aí da prisão depois da condenação em segunda instância, o Senado desafia a Câmara dos Deputados a seguir essa ideia, que é uma ideia fluxo, ou seja, é o que a opinião pública quer. Mas a opinião pública não quer porque simplesmente acordou com essa intenção. É porque o Supremo, ao definir que a prisão só deve acontecer depois do quase nunca, ou seja, do transitado em julgado, abriu a porta do inferno. Hoje, todos os advogados, quando entram com a primeira petição lá, a primeira defesa, já colocam lá a possibilidade de ir ao Supremo, porque levantam matéria constitucional. Esta é a estratégia. E aí vai permitir que muitos fiquem soltos. Daí, descobrindo o tamanho do rombo que o ministro Luiz Fux está fazendo o discurso de que os juízes de primeira instância podem muito bem acionar a prisão preventiva. É uma indicação clara de alargamento da prisão preventiva para tentar proteger a sociedade. É esta que deve ser protegida e não as excelências dos deputados e senadores. Você está certo, algumas ações políticas apontam no sentido, mas na verdade querem a contramão. Esse pessoal que fala vai ficar para o ano que vem, tem que dizer quando vai ser votado. Eles têm que estabelecer algum tipo de cronograma, porque o ano que vem pode ser março ou pode ser dezembro. Aliás, se passar dos primeiros 5 meses, aí vem a campanha eleitoral municipal, eles dizem que tem que cuidar dos seus redutos, né, que é o novo nome dos currais eleitorais aí que muitos coronéis mantêm, e aí vão jogar todas as ideias, todos os projetos relevantes para as calendas, né? Jogam aí para 2021 e ponto final. Não pode ser assim. Eles têm que votar esses projetos importantes, as PECs importantes, e tem também
de fazer com que tramitem reformas importantes. Isso é de uma obviedade, né, Augusto? Claro, todo eu mundo me tá sinto, entendendo. ter que lembrar isso é meio ridículo até, Zé. Em 2016, quando a jurisprudência que nós consideramos muito melhor foi estabelecida, autorizando a prisão em segunda instância, essa que foi revertida agora em 2019, o ministro Luiz Roberto Barroso deu um discurso no plenário do Supremo Tribunal Federal falando sobre a quantidade de recursos a que tem direito um criminoso, no caso específico, se referia a um acusado de homicídio. E ele mostrava justamente como se demora a punir um caso como esse, né, gravíssimo, no Brasil. É claro que existem vários outros crimes, eu estava falando disso agora há pouco, mas ele estava dando o exemplo de um caso em que houve entre 15 e 20 recursos, se eu não me engano, e ele foi falando um por um e mostrando o tempo transcorrido entre a data do crime do qual o suspeito estava sendo acusado e aquele momento em que o caso ainda seria julgado no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem esse vídeo aí que o Augusto havia me mandado outro dia, a gente relembra aqui para vocês porque ele é muito didático. Robson, pode rodar. Não pude verificar no meu acervo os precedentes teratológicos que se multiplicam do abuso do direito de recorrer. Mas eu fui à pauta de hoje. E na pauta de hoje, o último processo é um processo da relatoria da ministra Rosa Weber. Quase que aleatoriamente, um processo criminal. E aqui, a hipótese, presidente, é de um crime de homicídio. Vinda a sentença de pronúncia, houve um recurso em sentido estrito. Posteriormente, houve a condenação pelo tribunal de júri e foi interposto um recurso de apelação. Mantida a decisão, foram interpostos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso especial. Isso aqui, no caso de hoje, no final da pauta. Decidido desfavoravelmente o recurso especial, foram interpostos novos embargos de declaração. Mantida a decisão, foi interposto recurso extraordinário. Isso nós estamos falando de um homicídio ocorrido em 1991, que o Supremo está julgando em 2016. Porém, do recurso extraordinário, o ministro Ilmar Galvão, estimado ministro Ilmar Galvão, ele inadmitiu o extraordinário. Contra a sua decisão, foi interposto um agravo regimental. O agravo regimental foi desprovido pela primeira turma. E aí foram interpostos embargos declaratórios, igualmente desprovidos pela primeira turma. Desta decisão foram interpostos novos embargos de declaração, redistribuídos ao ministro Carlos Aires Brito. Rejeitados os embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência, distribuídos ao ministro Gilmar Mendes. E da decisão do ministro Gilmar Mendes, que inadmitiu os embargos de divergência, foi interposto agravo regimental, julgado pela ministra Ellen Grace. Não parece nem uma novela, parece uma comédia. E, em seguida, da decisão da ministra Ellen Grace, foram interpostos embargos de declaração, conhecidos como agravo regimental, aos quais a segunda turma negou o provimento. Não obstante isso, nós estamos com embargos de declaração no plenário. Portanto, mais de uma dúzia de recursos, quase 2 dezenas de recursos, e, portanto, um homicídio cometido em 1991, até hoje, a sentença não transitou em julgado. Portanto, é impossível nós não reagirmos a isso, é impossível nós nos sentirmos constrangidos com um sistema que permita esse tipo de descalabro. E, portanto, o homicídio de 91 até hoje não se cumpriu a pena. Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas? Que tipo de incentivo se deu às pessoas para não delinquir?
Que tipo de incentivo se deu às pessoas para não delinquir? Que tipo de satisfação se deu à sociedade, às vítimas? Faltou falar ali aos familiares das vítimas, um caso de homicídio, quer dizer, pode ter ali os parentes que estão tristes e revoltados até hoje, né? Ali no momento em que o Barroso estava falando, 2016, haviam transcorrido 25 anos desde o crime cometido em 1991. Quer dizer, 25 anos do crime e a sentença não havia ainda transitado em julgado, Augusto. O Código de Processo Penal tem que ser mais revisado, revisto e modificado urgentemente. É inacreditável o número de processos, de recursos e o tipo de recurso. Como se viu por esse vídeo, que é extremamente pedagógico, a cada decisão corresponde um recurso que tem o mesmo nome. Recurso, não sei o que, embargo de declaração, embargo, não sei o que, embargo infringente. Aí vem outro, confirma. Então não adianta, os juízes vão confirmando, está provadíssima aí no caso a culpa do criminoso e ele não vai para a cadeia. Porque é isso que a turma do Gilmar Mendes e do Toffoli está querendo. E eles se queixam do excesso de trabalho, por isso precisam descansar mais que a gente, por isso tem uma semana mais curta que a normal, é muito processo. E, no entanto, eles querem mais, que é para sentar em cima mesmo e deixar criminoso em liberdade. Zé Maria. Olha, eu fico aqui com a ideia, representantes dos BRICS, daquela reunião que aconteceu aqui em Brasília, né? Vieram representantes de vários setores, inclusive reuniões aí com representantes da justiça dos países que formam os BRICS. E lá no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros de outros países, da Rússia, da China, ficaram impressionados com a quantidade, primeiro, com a quantidade de processos que o Supremo Tribunal Federal tem nas suas gavetas e que julga muito aqui. O Supremo Tribunal, em qualquer que criou essa instância, exatamente copiando ali da justiça americana, né? Os ministros do Supremo não julgam tantos processos assim, eles fazem interpretação da Constituição, é o controle constitucional que eles fazem. E principalmente a quantidade de recursos. E todos assustaram, porque realmente é uma defesa brasileira. É tão incrível que um advogado pode fazer a estratégia de defesa de não cumprir a pena. Não é uma defesa lógica, uma defesa judicial, é uma defesa de não cumprir a pena. Por exemplo, o que eu cito como exemplo aqui é o ex-senador Luiz Estevão. O senador Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão. Desde a primeira condenação, não é o início do processo, desde a primeira condenação até ir para a cadeia foram 12 anos. 12 anos. E ele só foi para a cadeia porque no último dia, o ministro Dias Toffoli deixou para o último dia, quase perdeu, né? Haveria a prescrição do crime. E aí ele foi, então, decretado prisão do ex-senador Luiz Estevão. Veja como esta fala ela é muito boa, ela ilustra muito bem. Nós tivemos a oportunidade de comentar esta fala, né? Essa fala foi durante o julgamento exatamente da prisão, da condenação em segunda instância. Ela é muito clara, no sentido de demonstrar que algo tem que ser feito. Não é falta de defesa, mas também não se pode fazer da defesa uma procrastinação e um processo infinito. Há que se ter mesmo um fim num determinado tempo que não seja 12 anos.